Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião dos membros do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Abençoado, mais uma vez agradecendo aqui os inscritos, agradecendo aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dê o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter um entendimento com a mente de Cristo e que venham se libertar da escravidão dos cãezinhos gulosos que só pregam por torpe e ganância e também por engano. E que nós já temos aí pessoas em rebeldia com a graça e pregando contra a graça, né? Que não deixa de ser um cão guloso também. Então, abençoado, mais uma vez trazendo uma mensagem aqui. Hoje nós vamos explicar, dar entendimento, principalmente para as pessoas que ainda estão na escravidão da religião e que não tem um entendimento da palavra, exatamente por falta da pregação da graça, do qual os cãezinhos gulosos chamado pastor e os cãezinhos de saia, eles não levam o entendimento da graça para a salvação das pessoas da mente e que, na verdade, não pregam o evangelho. Não pregam o evangelho. E agora de aparecer os cãozinhos aí da graça pregando contra a própria graça, dizendo que a graça acabou, que a nova aliança acabou, que já está na pátria, que Deus não existe, né? Dizendo que não existe nova aliança. Entende, abençoado? E que nós estamos aqui, abençoado, para pregar o evangelho, para defender o evangelho, para reputar as mentiras, porque a verdade de Deus não pode ser transformada em mentira, abençoado. E que tem muitos puxa-saco que não entende e diz que você está tomando de conta da vida dos outros. Eu não tenho nada contra a vida dos outros, abençoado. Mas a nossa função aqui não é só pregar contra o sistema religioso. A nossa função aqui é pregar contra tudo aquilo que se opõe à sã doutrina. Entendeu, abençoado? E que não deixa de ser um cãozinho guloso também. Não deixa de ser um cãozinho guloso, porque está contra Deus. Entende, abençoado? Então, quando você não defende a graça, quando você se opõe à sã doutrina, pregando mentira, você está se tornando um evangélico, um pastor do sistema evangélico. Entende? Por quê? Porque está fazendo confusão, não está levando o entendimento das pessoas para uma única salvação da mente, da metanoia, para sair do engano, e está fazendo mais confusão. E que nós não vamos, eu particularmente não vou ficar calado, até se mostrar aquilo que se fala. Entende, abençoado? Então, olha, 4 minutos, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o fim da lei e o início da graça, e não o fim. Entende? Que o abençoadinho aí, né? O abençoadinho aí que diz que essa tal graça, né? Ele diz que a nova aliança não existe mais. A graça não existe mais. E eu vou me calar? Eu vou me calar diante de um mentiroso desse? Claro que não. Então, olha, nós vamos falar hoje
do fim da lei. O fim da lei, ela teve o fim em 2 aspectos. E é isso que nós vamos falar hoje. Né? Que é o quê? Na cruz, no tetelestai, no está consumado, né? Não há mais nada a fazer. A lei, espiritualmente, e tudo foi consumado na cruz. A lei teve seu fim espiritual na cruz. Mas o contrário do que o mentiroso fala, a lei, ela não teve o fim total na cruz. Claro que não. Se ainda Pedro, Tiago, João ainda pregava a circuncisão, que ele diz também que nunca existiu, né? E que diz que é só um evangelho e que não mostra, e que Paulo ainda raspou a cabeça, Paulo ainda circuncidou Timóteo. Então a lei permaneceu fisicamente ainda de pé. Teve o seu término, o seu final espiritualmente na cruz. Aí foi a nova aliança, a graça, né? Ela foi dado início também na cruz, que é exatamente o contrário. A lei espiritualmente teve fim na cruz, e a graça, a nova aliança, a aliança eterna, né? Ela teve início através do sangue da aliança eterna. Entendeu, abençoado? Então, eu vou ler para vocês aqui, para mostrar biblicamente, né? Exatamente o que o mentiroso não faz, e que nós aqui mostramos, falamos. Olha, Hebreus 9:15. Hebreus 9:15. Por isso mesmo, falando de Cristo, né? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, sobre a lei de Moisés, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, ele veio mediar a aliança, a nova aliança, né? Para pôr fim à transgressão que havia na primeira aliança. E era o que? A lei de Moisés. Então, havia uma separação, havia 2 povos, né? E que eram inimigos, que eram os judeus e que eram os gentios. E que os judeus, como os evangélicos, né? Eles acham que só eles que são os caras, só eles que são o povo de Deus. Exatamente porque não tem um entendimento da palavra. Eles não entendam, e quando a gente prega, eles dizem que é mentira. E aí não vem a salvação da mente. Então, ele, Jesus de Nazaré, ele veio mediar esse conflito que existia entre judeus e gentio, e tirar a transgressão que havia sobre o primeiro pacto, sobre a primeira aliança, que era a transgressão da lei, que os gentios não estavam incluídos. Então, como eu já expliquei para vocês, né? Gálatas 4:4, olha, Gálatas 4:4, que nós já conhecemos isso aqui, de cor.
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, esse filho, o Jesus de Nazaré, ele foi enviado para os gentios? Não. E que isso daqui não inclui nós. Porque não é pela mentira do Bruno, é porque nós não existia. Porque na verdade nós nunca fomos gentios. Nós não somos gentios, nunca fomos gentios. Então, abençoado, então esse filho, esse Jesus de Nazaré, ele veio somente para eles, para os judeus, não para eles lá, para os gentios. E claro que não para nós, né? Se nós não existia, entende? Isto aí foi a graça de Deus, um favor imerecido, do qual foi somente para eles lá, para os judeus, entende? Para tirar a transgressão que somente eles estavam sobre essa transgressão. Então, como nós já falamos, né, como sempre, nós não fomos salvos, nós nunca fomos salvos por graça, entende? Nós não fomos salvos pela graça, nós já nascemos com a graça, nós já nascemos com tudo, já nascemos como povo de Deus, como a Israel celestial. Quem? Todos que nasceram após o ano 70, para Deus não existe mais esse negócio de etnia, de brasileiro, de judeu, de americano, não. É a Israel celestial. Entende, abençoado? Efésios 2, eu vou ler para vocês aqui, mostrando o que foi que aconteceu com a manifestação, o sangue dele na cruz. Efésios 2, olha, Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, olha, presta atenção, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Paulo aqui está falando com eles lá e não conosco. Somente eles lá que tinham transgressão, que estavam sobre a transgressão da lei, o não cumprimento da lei. Então Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Este mundo é aquele mundo, não é este mundo. Porque o pastor, ele lê isso aqui e diz, está vendo? Ó, este mundo. Não é este mundo, é aquele que já passou, já acabou. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. 3, entre os quais também todos nós. Então Paulo tá falando com eles lá e está se incluindo, que Paulo era judeu. Todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha, e éramos no passado, na lei, entende? E éramos, Paulo está trazendo a revelação, né? Então ele diz, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Isso aqui é antes de Cristo. Paulo está falando aqui antes da cruz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo está se incluindo, né? Nos amou, falando somente com ele e com eles lá, com os judeus. E estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Então quem foi que foi salvo pela graça? Pelo favor imerecido? Somente eles. Aqueles que participaram da transgressão da lei, que viveram naquela geração. Entende? E que os gentios não fizeram parte. Os gentios daquela geração, eles estavam fora. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Então, ele diz aqui, olha, e juntamente com ele os ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, ó, nos séculos, que o mentiroso aí diz que acabou. E essa palavra mostrar no século vindouro. Século vindouro tem fim, ou inteligente? Tem fim, inteligente? Não tem. Séculos vindouros, para mostrar no século vindouro, mostrar a nós agora, e os que virão, os que virão, e os que virão, para sempre, que você diz que é uma força de expressão. É para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, um favor imerecido. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, ó, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando eu insisto em dizer, né, que a obra de papai, que o Bruno maluco tá acabando, né, ou então tá acabando só para ele, claro, né, eu digo que a obra de papai foi feita em 7 dias, abençoado. E quando você começa a ler a Bíblia aqui, você vê que ele sempre fala de antemão. Antemão é antes de tu ser, tu já era. Entendeu, abençoado? De antemão, já olha, pois somos feitura dele, quem? Os espíritos, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, criado em Cristo Jesus para boas obras. Que obras? Não as nossas, a dele. Viver por fé, aquela que ele terminou em 7 dias. Entendeu? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí aqui ele diz no 11, ó, portanto lembrai-vos, aqui ele já vai falar com o gentil. Aqui ele já vai incluir o gentil. E os gentil fizeram parte, tiveram participação no sangue da nova e eterna aliança? Claro. Claro. E qual foi? A aproximação. Eles estavam separados, eles estavam sem Deus no mundo, né? E através do sangue da eterna aliança, né, que o mentiroso diz que é uma força de expressão, eles foram aproximados. Entende? E nós não existíamos. Nada disso aqui é para nós. Mas não é pela loucura dele, é porque nós não existia. E quando nós passamos a existir, já nascemos como espírito revestido de carne, que ele também já acabou. Entendeu? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentil na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam incircunciso na carne, por mãos humanas. Então, o que foi que aconteceu com os gentios dessa geração? O que foi que aconteceu? Simplesmente eles nasceram, né? Nasceram nessa geração e que não foram incluídos na primeira aliança.
por uma... Então, abençoados, continuando aqui, que eu tive que dar uma pausa aí no vídeo para resolver um negócio aqui. Vou ler aqui novamente Efésios 2:11, Paulo falando com eles lá. Ele disse: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos de humanas. Então, como vocês já sabem, os gentios daquela geração, eles eram conhecidos pelos judeus como incircunciso por não fazer parte da comunidade de Israel e não serem incluídos como povo de Deus até aquele time, né? Eles não eram incluídos, não era tido como povo de Deus, eles eram separados e viviam sem Deus no mundo, é o que vai dizer aqui. Então, Paulo falando com ele lá, e ele diz no 12, naquele tempo, no tempo da lei, no tempo daquele mundo Aion, naquele período da lei, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, olha, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, qual era a condição dos gentios daquela geração, do tempo, daquele período de tempo, do mundo Aion, daquele mundo, da primeira aliança, do primeiro pacto? Eles viviam separados de Deus, eles viviam sem Deus no mundo. E para que foi, em que foi, em que os gentios daquela geração, os existentes naquele tempo, no tempo da lei, o que serviu para eles a nova aliança? Olha, mas agora, falando da nova aliança, no sangue da nova aliança, da aliança eterna, o que foi que aconteceu com eles lá, com o gentio? Olha, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, eles, os gentios, foste aproximado, olha, pelo sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, o sangue da aliança eterna que o Bruno maluco acabou, serviu para os gentios também? Sim. Através do sangue da nova aliança, o sangue da aliança eterna, que não é uma força de expressão, eles, os gentios, eles foram aproximados. Antes eles estavam sem Deus, e aí, através do sangue, eles passaram, eles se aproximaram de Deus. E ele continua aqui e diz assim, ó, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, falando com eles lá e não conosco, nós não existíamos, nós nunca fomos gentio, mas agora que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus, ó, porque ele é a nossa paz. Paulo se referindo aos gentios e aos judeus, e que Paulo está se incluindo e dizendo, porque ele é a nossa paz, Deus é a nossa paz. Aí, ó, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, como eu já iniciei falando para vocês, né, no tempo da lei, no tempo da primeira aliança, haviam dois povos, e que um estava sem Deus,
e o outro era o povo exclusivo de Deus. E que através do sangue da aliança eterna, que o maluquinho acabou, eles, os gentios, eles foram aproximados de Deus. Entende, abençoado? Então, olha, pela graça de Deus, nós já nascemos salvos. Entende? Nós não fizemos parte de nada disso daqui, porque nós não existíamos. E os gentios, eles foram aproximados, né, através do benefício do sangue da nova aliança, né? E que Paulo continua aqui, ele diz assim no 15, só até o 13. Mas, através do sangue da aliança eterna, através do sangue da nova aliança que foi sancionada na cruz e que não teve fim, o maluquinho aí é que botou fim em praticamente todas as coisas, só que não mostra. Então, na cruz, a nova aliança, ela foi sancionada e não estabelecida. E que a primeira aliança, a lei de Moisés, na cruz, espiritualmente, ela teve fim. Antes, porém, todavia, contudo, o templo ainda estava de pé. A lei de Moisés, o templo estava de pé, e então ainda tinha o sacerdócio. Entende, abençoado? Recolhendo dízimo, pregando mentira, enganando, né? Então, deixa eu te falar aqui. Então, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, através do sangue da eterna aliança, né, ele pôs sim aquela parede de inimizade que existia entre esses dois povos. Que povo? Os judeus e os gentios. E que aí ele fez o único povo. Quem? A Israel celestial. Deus não vê mais ninguém, como eu já expliquei, como etnia, como povo brasileiro, judeu, entende? Não, é a Israel celestial, que é a aliança eterna, para sempre, que o maluquinho aí acabou. Então, aqui no 15, né, através disso, ele aboliu na sua carne, através da sua morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, por causa do sangue dele, né, foi feito, ele aboliu espiritualmente a lei de Moisés, e que dos dois povos ele fez somente um, a Israel celestial, que é exatamente o que está falando lá em Jeremias 31, que o maluquinho aí diz que está se referindo ao povo de Israel. 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Que corpo? O povo de Deus, a Israel celestial, do qual é o corpo de Cristo. E ele diz, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, aquela inimizade que existia entre o povo gentil e o povo judeu, e que ele foi o mediador, né? Ele foi o mediador dessa confusão, né? E que ele dos dois fez um novo homem e que fez a paz. Simples assim, abençoado. Que os cãezinhos gulosos não querem saber, querem acabar.
É, Efésios 3:6, olha. O benefício que os judeus tiveram com a nova aliança, com o sangue da nova aliança. Primeiro, eles foram aproximados. E agora, olha, Efésios 3:6, a saber que o gentio, não eu e não você, nós não existíamos. Eles eram que existiam naquela geração. E por essa infelicidade deles existirem naquela geração, eles passaram por isso. Isso o quê? De estar sem Deus no mundo, né? De estar sem Deus no mundo e estar separado de Deus. Então, o que foi que aconteceu através do sangue da nova aliança sancionada e não firmada? Viu, mentiroso? Sancionada é uma coisa, firmada é outra. Que você nem sancionou e que você já fez foi acabar diretamente. E abençoado, mais uma vez, nós não podemos pregar com certeza aquilo que a Bíblia não mostra com clareza. E o que você faz é exatamente isso. Não mostra, não mostra com clareza. Então você não pode pregar com certeza. Olha, Efésios 3:6, a saber que os gentios que existiram, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, através do Evangelho, através da nova aliança, né? Através do sangue da nova aliança, eles lá que estavam separados de Deus, que estavam sem Deus no mundo, eles passaram a ser o quê? Passaram a ser co-herdeiro. Olha, a saber que os gentios são co-herdeiro, membro do mesmo corpo e participantes e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então presta atenção. Na primeira aliança, os gentios daquela geração, eles não eram herdeiros, eles não tinham Deus e eles viviam separados da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. E através do sangue dele, eles passaram a ser co-herdeiro e participante do mesmo corpo. Que corpo? A Israel celestial, o povo de Deus. E que nós fazemos parte desse corpo, claro, nós não existíamos, mas quando passamos a existir, nós já nascemos como herdeiros, né? E como povo de Deus. E o rapazinho aí mentiroso que acabou com a nova aliança, né? Ele está sem Deus no mundo. Por quê? Porque ele diz que a graça não serviu de nada para nós. E aqui diz que através da graça ele fez o único povo. Que povo? A Israel celestial. O que é a Israel celestial? Todos os eleitos, todos os filhos. Entendeu, abençoado? A graça, a eterna aliança para sempre. E o doidinho aí acabou com tudo e acha ruim quando a gente fala. Não dá para ficar calado, porque é muita audácia. Muita audácia. Efésios 2:14-16. Porque ele é a nossa paz.
Aqui eu já li. Então, abençoado, só te explicando isso aqui, olha, como é do conhecimento de quem está em graça e que já foi salvo da mente, né? Vocês sabem que os judeus e os gentios, né? Não existe mais. Que gentio e judeus é a Israel celestial. Deus não vê mais ninguém, como eu já expliquei, como etnia. O povo de Deus é a Israel celestial, ou seja, é o seu corpo. Todos os eleitos, escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. E isso é graça e é para sempre. E que Paulo diz que é nos séculos, no plural, viu, o mentiroso? Nos séculos vindouros. Então nós os eleitos, nós somos o povo de Deus. Através de quê? Através da nova aliança. Através do sangue da nova aliança eterna. Para sempre. Que não é força de expressão. Mentiroso. Então, olha, Hebreus 8:10. Já vou terminar. Hebreus 8:10. Hebreus 8:10. Olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei, no futuro, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles quem? A Israel celestial. Todos os eleitos abençoados, todos. Então, Paulo repete aqui Jeremias, né? Jeremias 31, né? E que é exatamente a nova aliança, a aliança eterna, ela foi sancionada na cruz, mas que ela seria firmada. Quando que ela seria firmada de verdade e para sempre? Quando a primeira fosse removida. Entende, abençoado? Como a primeira ela ainda estava em vigor e que os pactos se cruzavam, se pregava a lei e se pregava a graça, né? Então ela foi sancionada na cruz e não firmada, como diz aí o mentiroso. Então, olha, então a lei e a graça, elas estavam em vigor, né? Elas estavam em vigor ao mesmo tempo. Que ele não aceita isso, mas não mostra. E que você está vendo aqui que é uma realidade. O templo não caiu na cruz. Como é que pode ter acabado a primeira aliança? Só na cabeça dele. Então, abençoado, olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Exatamente se referindo ao ministério do Espírito, se referindo a Israel de Deus, o seu povo. E ele diz, olha, depois daqueles dias. Que dias? Qual seriam esses dias? Depois de remover definitivamente o primeiro pacto. Depois da queda do templo. Entende? Depois da volta dele. Depois da invasão do Império Romano. Depois de tudo isso. Aí seria estabelecida de verdade para sempre, né, a nova aliança, a aliança eterna. Diz o Senhor, aí olha, na sua mente imprimirei as minhas leis. Você está vendo que não é mais a lei de Moisés, não é mais a primeira aliança, e que Paulo está revelando aqui. E é o que? Ministério do Espírito, sabe?
a Israel celestial. Ele ia imprimir as leis dele, as leis espirituais. Também sobre o seu coração, sobre o entendimento, as escreverei, e eu serei o seu Deus. Serei no passado, aliás, no futuro. Entende? Quando? Quando caísse de verdade o templo e quando fosse firmada de verdade a nova aliança, a aliança eterna, que o doidinho acabou. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o que nós somos? Nós somos o povo de Deus. Entende, abençoado? A Israel celestial. Então, Hebreus 9:6. Olha, vou adiantar aqui. Ora, depois de tudo isto, falando, Paulo se referindo aqui à lei, o tabernáculo, os sacerdotes. Ele diz, ora, depois de tudo isto assim preparado continuamente, e entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, falando do cão guloso, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados dos ignorantes do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Como é que eu vou pregar aqui dizendo que a lei de Moisés, que ela total, ela acabou na cruz, abençoado? Não tem como. Não tem como, abençoado. Se o símbolo maior da lei de Moisés era o templo e estava de pé, como é que acabou na cruz, abençoado? Como que acabou na cruz? Então, quando querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, enquanto estava erguido ainda o templo, né? Esse tabernáculo dos sacerdotes, ele se manteve de pé. E ele diz aqui no 9, e isto é uma parábola para a época presente, falando lá com eles ainda, que o templo ainda estava de pé. E segundo esta, se oferecem, não está no passado, se oferecia, está no presente. Então, estava em vigor a lei de Moisés ou não estava? Estava. Olha, e isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, na lei de Moisés, tudo era sombra, e que nada que eles faziam lá tinha um sentido para Deus. Espiritualmente não tinha valor nenhum. E aqui é que não tinha mais mesmo. Que na cruz a lei espiritualmente foi definitivamente dado fim. Entende, abençoado? Mas que juridicamente se permanecia em vigor e os pactos se cruzavam. A graça e a lei. Então, no 10 ele diz, os quais não passam de ordenança da carne, baseado, somente em comidas e bebidas, santa ceia, pão com suco, entendeu, abençoado? E diversas abluções, batismo nas águas, imposta até o tempo oportuno da reforma. Quando seria essa reforma? Quando que aconteceria de verdade e para sempre esta reforma? No ano 70. Quando ele removesse o primeiro, e aí sim
a lei de Moisés definitivamente, juridicamente, ela acabaria. E aí, a nova aliança que foi sancionada, que se deu início na cruz, ela seria firmada de verdade e para sempre. Que o doidinho diz que acabou. E aonde é que está escrito aqui? Não tem escrito. O que está escrito lá em Hebreus 13:20, que hoje ele está me reputando lá, é dizendo que não é para sempre, é uma força de expressão. E com certeza é isso que ele vai falar, que eu nem vi ainda. Mas, olha, Hebreus 10:9, aqui, falando aqui do tempo da reforma, tá? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10:9. 10:9. Então acrescentou, olha, está aqui a reforma definitiva e para sempre. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Espírito Santo remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, vocês estão vendo, né, que não faz sentido, né, um enganador desse dizer que isso daqui acabou. Se somente após remover definitivamente no ano 70, depois da profecia de Mateus 24:34 e Daniel 9:24, e aí sim foi removido de verdade a primeira aliança, o primeiro pacto, e aí sim é que foi estabelecido, aí é que foi firmado de verdade a nova aliança, que não está dizendo aqui que acabou, e nem em lugar nenhum. Ao contrário, está dizendo que ela foi firmada definitivamente assim que removeu a primeira. Para a segunda ter fim, tem que ter uma terceira, superior à segunda. Qual foi? Mentiroso. Não tem. Entendeu, abençoado? E que nós precisamos falar, porque senão a mentira dele vai ser verdade. Que as pessoas são muito fáceis de ser manipuladas. Então, olha, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Remove o primeiro, a primeira aliança, o primeiro pacto, a lei de Moisés, para estabelecer o segundo. Entende, abençoado? E aí sim, foi firmada a nova aliança, do qual Jeremias falou, a aliança eterna, a Israel celestial. Então, olha, já deu 48 minutos. Hebreus 12:26, bem rapidinho. Deixa eu ver aqui. Hebreus 9:26, ó. Aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então, aqui, né, ele está falando das coisas, falando da remoção da lei, o estabelecimento da graça definitivamente, né, e para sempre, e falando das coisas, as coisas indissolúveis e as coisas inabaláveis, que é o que? A nova aliança, a Israel celestial, a graça. Entende, abençoado?
Então, para terminar, né, eu vou ler aqui Hebreus 8:13, ou Hebreus 8:10 a 3, ó. Porque esta é a aliança, repetindo, Paulo repetindo o que Jeremias falou, que os pregadores aí do engano, né, o Bruno Mac mais o Messias, eles estão dizendo que isso daqui, essa nova aliança do qual Jeremias falou, é somente com o povo de Israel. Então, não tem nada a ver, aqui não está falando com nada físico, tá? E eu vou terminar, ó, deixa eu ler para vocês aqui para terminar, tá? Hebreus 8:10 a 13. Olha, porque esta é a aliança que firmarei, né? Firmarei. Então ela foi sancionada através do sangue da cruz, e só foi firmada depois de ser removido o primeiro, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei. Não tem nada a ver isso daqui com coisa física. Não tem nada a ver com aquela Jerusalém do qual eles pregaram aí. Não tem nada a ver. Essa Jerusalém do qual ele se refere aqui, se refere a Jerusalém de Deus. Entende, abençoado? A Israel celestial, o seu único povo, os espíritos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Você está vendo que tudo é espiritual. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu povo, e eles serão, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o que nós somos? Nós somos o povo de Deus. Que o Bruno não é mais, porque ele diz que Deus não existe. Ele diz que a graça não existe. Ele diz que a nova aliança não existe. Então, entendeu, abençoado? E não quer que fale, mas não tem como não falar. Não tem como não falar, abençoado. Então eu vou só ler para vocês aqui, mais uma vez, pro Bruno Mac, mentiroso, que ele diz que a nova aliança, que Jeremias 31 se refere a Jerusalém, né? O povo de Israel. E eu vou provar para vocês aqui mais ainda, né? Do que nós já falamos e mostramos, que essa nova aliança, essa aliança a ser firmada, seria com a Israel celestial, o povo de Deus. Entende? Para sempre. Olha, Jeremias 31:40. Já li isso aqui 50 vezes. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos, até ao ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. E aí eu pergunto para tu, ô mentiroso, aquela Jerusalém do qual vocês dizem que essa profecia é para eles, aquela Jerusalém, ela foi destruída? Foi sim, foi destruída. E que aqui não se refere àquela Jerusalém, porque ele está dizendo que esta Jerusalém, que é a Israel celestial, que é a cidade santa, que é o povo de Deus, ele está dizendo que jamais seria desarraigada ou destruída. Entendeu, inteligente? Então, abençoado, parando por aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem. E eu vou pedir para vocês aí, se vocês quiserem dar alguma sugestão aí, se quiser fazer algum comentário, né, o que tem que melhorar, eu agradeço, tá? E graça e paz.